Pessoas com deficiência ou doença grave podem ser beneficiadas com a isenção de alguns impostos. É o caso do IPI para a compra de veículos nacionais e do imposto de renda, por exemplo. Mas muita gente nem sabe que tem este direito. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora no nosso programa, que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre pessoas que têm direito à isenção tributária e o que fazer para conseguir o benefício. A Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei e garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. E é a lei que estabelece os pré-requisitos para ter acesso ao benefício. Para falar sobre quem tem direito a esta isenção, na compra de veículos ou no imposto de renda, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Carter Batista, especialista em direito tributário, e Dalmo Costa, professor de Direito Constitucional e de Introdução ao Direito. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Professor Dalmo, nesse caso aí que a gente está falando, se trata do princípio da isonomia, de tratar os desiguais de forma desigual? A essência do princípio da isonomia é exatamente permitir um tratamento diferenciado, portanto desigual, para os que desigualmente se colocam diante da lei. Essa é a finalidade e nesse tema se encaixa perfeitamente a aplicação do citado princípio constitucional consagrado em sede de direitos fundamentais. Pois é, doutor Carter, qual é a justificativa para essa isenção? É que as pessoas, por exemplo, usem para o tratamento o que usariam para pagar impostos? Sem dúvida. A isenção é instituída para essas pessoas que já têm uma sobrecarga devido a problemas de saúde, poderem não serem mais sobrecarregadas ainda com a taxação dos tributos. E uma das isenções garantidas por lei é a do IPI, o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, na hora de comprar um carro. O benefício é garantido a pessoas com deficiência e também a algumas categorias profissionais e empresas. Demorou, mas depois de 2 anos a Débora conseguiu a isenção do IPI. Ela também obteve a isenção de impostos cobrados pelo governo do Distrito Federal. Com isso, o desconto na hora de comprar o carro passou de 20%. Tem que ter paciência, tem que ir atrás do Detran, tem que ir atrás da Receita, atrás da Secretaria de Fazenda, mas dá certo. A isenção do imposto foi criada por meio da Lei 8.989 de 95, para deficientes mentais, físicos, visuais, pessoas que têm autismo e seus representantes. Ela também estabelece critérios que devem ser seguidos antes e após a compra. Esses mesmos direitos e deveres também são estendidos a algumas categorias profissionais e empresas, entre elas taxistas, motoristas profissionais autônomos e cooperativas que tenham concessão ou permissão para o transporte público. No caso dos deficientes, antes da compra, é preciso que o interessado se submeta a uma perícia feita por uma junta médica. Depois disso, o laudo deve ser encaminhado à Receita Federal, que vai analisar o pedido. Se aceito, o comprador poderá escolher o veículo, que deve ter valor máximo de R$70 mil. Além disso, o dono só pode vender o carro 2 anos após a compra. Esta concessionária em Brasília possui um setor específico para atender portadores de necessidades especiais. Do total de processos abertos por aqui, cerca de 70% são aprovados pela Receita Federal. Em média, 10 carros são vendidos sem a cobrança do IPI todos os meses. Tem muita gente que não sabe que tem direito a esse benefício. Então a gente procura fazer visita, distribuir panfletos nas clínicas. Mesmo com a lei garantindo a isenção do imposto no momento da compra do automóvel, este motorista tenta obter o benefício há mais de 10 anos. Ele alega dificuldades em conseguir o laudo necessário para iniciar o processo e reclama da burocracia. Eu sempre trabalhei, sempre conquistei com meu dinheiro à vista e nunca tive essa oportunidade de comprar com essa isenção. Por quê? Porque a lei é burocrática, ela dificulta o portador de necessidades especiais a aquisição. Professor Dalmo, nesse caso a burocracia é necessária? É preciso comprovar mesmo que se preenche todos os requisitos? Tem que se prevenir o máximo possível, mas com isso não intimidar o cidadão de exercer as suas conquistas. Então, entendo que a burocracia se faz necessária, mas a própria lei prevê que em situações especiais o próprio órgão pode dispensar a intransigência de apresentação de certos documentos. Professor, me permite um acréscimo? Claro. Eu diria que em muitos casos em que ocorre um excesso no processo burocrático, é devido a algum entrave, alguma divergência na interpretação da lei
que é oferecida pelos próprios órgãos públicos. Então, o interessado que está há muito tempo procurando, como o rapaz que se apresentou aqui na entrevista, e que não está conseguindo, eu acho que é hora dele procurar um auxílio, um advogado, uma defensoria pública, que vai poder auxiliá-lo e, às vezes, até propor uma demanda judicial, de emergência, que vai acelerar esse processo. Mas qual é o passo a passo para quem quer, para uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença grave, uma deficiência e precisa da isenção do IPI, doutor Carter? O site da Receita Federal ele oferece ali todos os requisitos. E o primeiro deles, sem dúvida, é comparecer a um posto de atendimento oficial, né, e obter o laudo médico. A partir da comprovação da deficiência, é que o interessado vai preencher o requerimento e entregar ao órgão competente para que seja feita a apreciação do pedido. Professor Dalmo, e a gente viu aí o entrevistado falando que muita gente não sabe nem que tem direito a esse benefício. Onde buscar informações? O site da Receita é uma boa fonte, mas tem outras fontes. Entendemos que deve-se procurar o órgão da Receita Federal, por meio do site, procurar orientar-se com advogados. Eu acho isso importantíssimo. Por quê? Porque tudo parte de um direito conquistado que está consolidado em lei. E nem sempre o cidadão consegue alcançar o sentido da lei na sua essência, e por isso entendo ser importantíssimo recorrer a profissionais da área jurídica para melhor orientar e até mesmo superar algumas barreiras que inicialmente poderiam surgir. Pelo menos essa é a forma como entendo. E quando não existem muitas barreiras, esse processo costuma ser rápido? O processo, naturalmente, ele já é previsto para um período razoável de demora, porque o direito já está conquistado. Mas quem muitas vezes decide a marcha do processo é o próprio interessado, é o próprio beneficiário. Ele que tem que ter agilidade para levar todas as certidões necessárias, relatórios, né? Exatamente. Agora, doutor Carter, a gente viu na reportagem que o veículo tem que ter um valor máximo de R$70 mil. Isso vale só para o IPI? Vale para que tipo de imposto? E o que acontece se a pessoa quer, por exemplo, um carro mais caro um pouco? Existe uma categoria específica que faz menção à tabela do imposto de circulação e que determina qual é o veículo exclusivo. Ou seja, o interessado ele não poderá adquirir não pode escolher livremente, né? Não pode escolher livremente. Tem que ser um veículo que atenda esse requisito da lei. Bom, nós temos uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Se a pessoa comprou o carro com isenção e teve o veículo roubado, ela pode comprar outro antes do prazo determinado? Doutor Carter, nesse caso, é dispensado esse prazo mínimo? Existem alguns tributos que são dispensados, né? Existe isenção de tributos de entes federativos, instituído por entes federativos diferentes. No caso do IPI, a União, e no caso do ICMS, por exemplo, e do IPVA, são tributos que são de competências dos estados e dos municípios, e aqui no caso do Distrito Federal, da Secretaria Distrital. Quando ocorre um roubo do carro, uma perda total, nós temos observado que a administração pública ela tem exigido o cumprimento literal da lei. Porém, essas pessoas que recebem um não da administração e procuram o Poder Judiciário podem contar amparo. Existem precedentes do STJ que são bastante incisivos e garantem a compra do veículo em casos, por exemplo, de roubo, né? Esse precedente do STJ a que me refiro deixou isso bem claro, dizendo que a perda do carro seria encarado como um caso fortuito, então ensejaria o direito para que o interessado possa adquirir um veículo antes do prazo de 2 anos. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O que acontece se a pessoa compra um carro com isenção e vende ou repassa para outro usar antes do prazo? Professor Dalmo, nesse caso a pessoa está burlando a lei, o que pode acontecer? Eu entendo que deva ser punida na forma que a própria lei prevê e na forma que o ordenamento jurídico estabelece. É preciso termos uma consciência de que essas, que poderíamos chamar de ações afirmativas, que visam incluir minorias pelo sistema jurídico, não tem por finalidade beneficiar pessoas desonestas, indecorosas, improbas. Não é com essa finalidade. E entendo que pessoas que agem dessa forma, elas comprometem a destinação, a função social da lei em favor daqueles que de fato precisam. E essa pessoa pode ser multada, por exemplo, ter que ressarcir de alguma forma o Estado pelo bem que ela comprou ali e não respeitou?
Entendo que deva ser mesmo, tanto materialmente na devolução dos valores ou na compensação dos valores indevidamente apropriados num benefício que não lhe faria jus, e além de punida penalmente pela informação que foi prestada ao arrepio da lei. Agora, doutor Carter, se a pessoa respeitou o prazo direitinho ali, quer vender o carro para comprar um novo, esse processo de venda segue o rito normal ou tem alguma característica especial? Quando o prazo de 2 anos é ultrapassado, a alienação do veículo ela é feita de uma forma natural, ou seja, dispensa-se o recolhimento do tributo. O que, de fato, não ocorre na situação anterior, quando a pessoa decide alienar o veículo antes do prazo, né? A Receita Federal, inclusive com relação ao IPI, ela tem um regulamento próprio que ela prescreve que é necessária uma autorização do delegado da Receita Federal da região competente. Sem essa autorização, serão cobrados, antes do prazo à venda, será cobrados multa e juros, né? E a alienação só é autorizada mediante o recolhimento do tributo que foi dispensado lá na aquisição original, salvo se o destinatário da venda for também uma pessoa que preenche os requisitos. Então, essa pessoa terá que esse adquirente ele terá que submeter ao mesmo procedimento de obtenção da licença, e aí ele poderá comprar sem o recolhimento do tributo. Agora, existe também alguma determinação sobre quem pode conduzir esse carro? Sei que nós estamos falando aqui sobre venda, mas, por exemplo, a pessoa comprou o carro, mas ela tem uma dificuldade motor, ou é um autista no caso. O representante legal pode conduzir esse veículo livremente? Sim, em muitos casos. O próprio formulário, né, que está disponível no site da Receita Federal, ele autoriza a inscrição, né, de até 3 condutores. Então, no momento em que é feito o pedido, o interessado ele indica 3 condutores e essas pessoas elas poderão conduzir o caso. Em muitos dos casos, como você mesmo disse, a pessoa não tem condição de dirigir, às vezes é um menor, né, e o pedido é feito pelo representante legal, então é necessário realmente que seja delimitadas as pessoas que poderão conduzir o veículo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, a gente conversa sobre a isenção tributária válida para pessoas com deficiência e algumas doenças. Aqui no estúdio, eu recebo Dalmo Costa, professor de Direito Constitucional e de Introdução ao Direito, e o advogado Carter Batista, especialista em Direito Tributário. E fazer a declaração de imposto de renda é um compromisso anual para quase 30 milhões de brasileiros. Mas algumas pessoas, por problema de saúde, acabam sendo eximidos desta obrigação de acertar as contas com o leão. Esse advogado explica que, de acordo com a Lei 7.713 de 1988, são obrigados a declarar as pessoas que no ano passado receberam mais de R$28 mil, além das pessoas que tiveram ganhos com venda de bens, proprietários de bens com valor superior a R$300 mil e também os contribuintes que receberam no ano passado mais de R$140 mil em atividade rural. É o momento de fazer um ajuste a fim de se verificar, se for o caso até, de uma restituição em razão de que os gastos teriam sido superiores à própria receita, ou seja, ao próprio rendimento. O advogado diz ainda que, de acordo com a mesma lei, algumas categorias têm isenções de imposto de renda, como, por exemplo, os aposentados ou pensionistas que foram vítimas de doenças graves. Várias enfermidades, neoplasia, cardiopatia e por aí vai. E o objetivo dessa isenção é fazer com que essa pessoa que naturalmente vai ter um gasto maior, ela utilize desse valor que sobraria por não pagar o imposto para poder custear o valor dos seus remédios e do tratamento em si. E vale salientar que esse benefício ele se enquadra para pensões para pensionistas e aposentados. Professor Dalmo, então vamos lá. Quem está na ativa não tem de jeito nenhum essa isenção? Não é possível, não é? Porque a finalidade é exatamente alcançar socialmente aqueles que mereçam, pelas razões que a lei prevê, os critérios, o benefício. Então, aqueles que estão na ativa, por certo, não poderão ser beneficiados da isenção. Doutor Carter, e como a pessoa que se encaixa nesses requisitos deve proceder para ter direito à isenção? O portador da doença ele deve se dirigir, em primeiro lugar, a um órgão oficial da saúde pública, né, e obter o laudo. O laudo de um profissional médico que vai atestar que ele é portador efetivamente daquela doença grave.
Todas as doenças estão listadas ali, como o colega advogado falou na reportagem, entre elas a cardiopatia grave, a neoplasia. Então, uma vez atestada a doença, ele vai preencher um formulário mais uma vez, vai entregar na Receita Federal e, posteriormente, ele vai comparecer ao órgão, à fonte pagadora, e vai informar que ele detém a isenção. Então, a fonte pagadora, automaticamente, já vai deixar de fazer aquela retenção na fonte, que é feita normalmente para todas as pessoas, e aí, ao final do exercício, no ano seguinte, bastará que ele faça a declaração. Lembrando que a isenção ela se limita aos proventos de aposentadoria e pensão, outras atividades que, porventura, aquele portador de doença grave. Por exemplo, tem imóveis em aluguel. Essa renda dos imóveis do aluguel também não será englobada na isenção. E esse procedimento é feito apenas uma vez ou tem que ser renovado periodicamente? Se a pessoa, por exemplo, fica curada do câncer, ela perde esse direito à isenção? Uma vez que a pessoa recebe o benefício, esse benefício ele vai se estender para o resto da vida. Porque, normalmente, a condição do portador da doença grave, muitas vezes, o termo cura, ele é empregado de forma equívoca, né? Dificilmente o portador da cardiopatia grave ele vai se curar completamente. Ele mantém sob controle, né? Exato. O que pode acontecer é a doença ser compensada sob medicação e ele vai ter que se adequar e ter uma vida de um pouco diferente. Ele vai possibilitar que ele viva, que ele faça suas atividades normais, porém a doença está sob controle à base de medicação e tratamento. Então, esse estado ele também é permanente. Então, é muito por isso que o STJ já definiu que não é preciso renovar. Muito embora a Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para rever as declarações. Então, a Receita Federal, por meio da fiscalização, ela pode exigir, num procedimento de fiscalização, a comprovação daquela doença grave e exigir também que seja feito que se apresente novo laudo. Agora é importante, professor, passar mais informações sobre esse tipo de isenção, até para que mais pessoas possam usufruir desse benefício? É de suma importância. Porque, embora nós temos essas minorias beneficiadas, quantitativamente no universo da população, mas no recorte específico, isso atinge sim um grande número de cidadãos e de pessoas que podem ser beneficiadas. Eu entendo que esse é um papel essencial do Estado no que diz respeito ao seu aspecto de administração pública, dando cumprimento ao princípio da publicidade. Então, acesso à informação é direito fundamental de todos os cidadãos e, nesse caso em especial, entendo que o Estado deveria cumprir um dever mais coerente e mais intensamente. Bom, nós temos mais uma pergunta para ser respondida pelos nossos convidados. Quem tem isenção de imposto de renda também tem desconto no IPTU e no IPVA, por exemplo? Dr. Carter, essa isenção vale para todos os impostos? Os impostos e esses tributos eles são instituídos por entes diferentes. Então, o beneficiário da isenção do imposto de renda pela doença grave, ele só vai ter o direito à isenção, por exemplo, na compra de um veículo automotor, se dessa doença grave decorrer uma condição de deficiência. Isso pode acontecer, mas mesmo nos casos em que uma pessoa ela tem a condição concomitante da doença grave e da deficiência, ela vai precisar solicitar essa isenção em cada um dos órgãos competentes. E no caso do IPTU e do IPVA, por exemplo, aí ela pode ter, quem tem essa isenção do imposto de renda, por exemplo, pode ter essa isenção do IPTU e do IPVA? Também não, a não ser que... Não automaticamente. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a isenção do IPTU e do IPVA, ela só é oferecida aos deficientes físicos. Então, e o deficiente físico, ele não tem a isenção do imposto de renda do provento de aposentadoria. Então, não necessariamente. Só para completar, desde que respeitada a competência tributária de cada entidade, como o colega colocou, da entidade federativa. Porque aí nós teríamos 3 situações de tributos com 3 entidades diferentes de competência. O imposto de renda, a União, o IPVA, os estados e o IPTU, os municípios. E é uma regra constitucional que a União não pode impor isenção em matéria tributária de competência das demais entidades. Então, aí o interessado precisará, como bem disse o colega, se dirigir a cada uma das entidades, respectivamente, pela natureza do tributo. Vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Se a pessoa fazia a declaração conjunta do imposto de renda e passa a ter a isenção, como fica?
Dr. Carter, nesse caso, como fica? É preciso fazer a declaração em separado? O formulário de declaração do imposto de renda, ele possibilita que seja realizada a declaração conjunta, mesmo porque os rendimentos das pessoas que estão fazendo a declaração em conjunta, eles são listados em separados. Então, será listado os benefícios de um dos titulares que tem a condição normal e do outro que tem a isenção, ele vai ter que fazer a mesma declaração e vai constar na parte que lhe compete que ele é detentor, que ele é beneficiário da isenção. Então, respondendo de uma forma mais objetiva, não será necessária a declaração em separado, a não ser que essa condição atenda melhor aos interesses do contribuinte. Porque, em muitos casos, na declaração em conjunto e a declaração em separado, o cálculo final do imposto a pagar é diferente. Então, a pessoa precisa realmente, antes de fazer a declaração, ver essa questão, mas não necessariamente vai ser necessária a separação. E a isenção de impostos é um benefício que deveria ser estendido a mais brasileiros? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir as opiniões. O que me vem à mente são pessoas, por exemplo, portadoras do HIV, cuja vida é bem difícil, e pessoas, por exemplo, que talvez oriundas de uma política de cotas. Às vezes, se a gente for pensar nas pessoas com microcefalia, alguma deficiência que surge no momento, de repente a gente poderia pensar em isentar também essas pessoas. Talvez o caso dos portadores de Alzheimer, por exemplo, entendeu? Que são incapazes, né? Eu acho que dos incapazes, acho que deveria ser isento, né? A cobrança. Mas de uma maneira geral, não. Eu acho que deve ser cobrado de todos, mas de forma proporcional, né? Se a pessoa também recebe uma quantia exorbitante, não necessariamente precisa, né? O quanto que ela ganha é suficiente para o tratamento ou para a adequação dela. Professor Dalmo, não existe a possibilidade de se ampliar esse leque, como sugeriram os entrevistados, ou para isso seria necessária alteração na lei? Qualquer ampliação dos segmentos de minorias dessa sociedade em condições de deficiência, aí precisa, naquilo que não estiver contemplado na lei, precisa ser regrado por um novo mandamento, por uma lei que altera, que atualiza. E esse é o papel mesmo da lei, do direito, notadamente com a atuação do legislador. Ele deva ter essa percepção. E a renda é levada em consideração, como disse o outro entrevistado aí, Dr. Carter, ou não? Ela não é considerada como critério. Ou seja, se o provento, porque nós estamos falando aqui, mais uma vez, da isenção do imposto de renda, que foi o tema central, pelo que eu percebi, que foi debatido ali pelos entrevistados. Então, a renda percebida a título de pensão, ela pode ter qualquer valor, que ela não vai ser tributada. E no caso do IPI, leva em consideração a renda ou também não? Também não. A renda não é um critério. O único critério pessoal que deve ser respeitado para o interessado é o de se enquadrar como portador da deficiência física. Bom, para encerrar, gostaria de saber rapidamente de vocês quais são os aspectos positivos e negativos dessa lei. Professor Dão. A aplicação viva do princípio da isonomia legal, respeitadas as diferenças entre iguais e que se desigualam. Isso é o principal ponto. E, ademais, um outro ponto é o ponto social da lei. Inclui pessoas a uma vida de normalidade o máximo possível. Eu acho que essa é uma das finalidades principais do direito na contemporaneidade. Aspectos negativos são essas imperfeições que podem ser corrigidas ao longo das mudanças da sociedade até readequar as realidades que se levantam e certamente melhorando a qualidade da lei e a sua finalidade. E para o senhor, Dr. Carter? Positivamente, nós podemos listar como um aspecto de natureza eminentemente tributária, a questão de que essa pessoa vai deixar realmente de pagar um tributo e vai poder reverter esses recursos em prol da sua melhor qualidade de vida. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes vivem em condições massacrantes, né? Tem que conviver com uma doença grave, é algo que não é fácil. Então essa pessoa ela vai poder realmente ter uma melhor qualidade de vida e o Estado realmente precisa tutelar esse tipo de benefício. Com relação aos pontos negativos, que ainda nós vemos no dia a dia, também foram bastante abordados no programa, a questão da burocracia, a dificuldade que as pessoas possuem muitas vezes em tentar conseguir o benefício e as portas fechadas que elas encontram pelos caminhos. E a essas pessoas eu diria para que
né? Sejam valentes, continuem na luta e procurem uma assistência técnica de um advogado, procure a Defensoria Pública, porque a administração pública, muitas vezes, ela é regida e se defende com esse argumento pelo princípio da legalidade. O administrador público ele diz que não pode aplicar um caso que não é previsto em lei, mas o judiciário, né, como já foi dito, inclusive pelo ministro Marco Aurélio, é a última trincheira da cidadania. Ele se referia ao STF, mas o judiciário, de forma geral, tem esse papel. Então, as pessoas interessadas realmente e que encontram dificuldades devem realmente levar isso ao judiciário. Bom, e com essas dicas, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Professor Dalmo, Dr. Carter, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E obrigada também a você que nos acompanha. Se quiser sugerir um tema, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.